Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 8 até o 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, em que nome foi ele curado, ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que este homem se acha são, em pé, diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse relato é a respeito da cura de um coxo de nascença, realizada por Pedro e João, e depois eles foram presos. Depois perguntaram: mas em nome de quem vocês fizeram isso? Em nome de Jesus. Veja, quando o anjo aparece a Nossa Senhora, ele não dá opção a Nossa Senhora escolher o nome do filho que ela vai ter. Já entrega, ele vai se chamar Jesus, certo? Não dá opção. Por quê? Porque Jesus significa Deus salva, literalmente. Yeshua, Deus salva. A pergunta é: Jesus nos salva de quê? Certo? De que Jesus salva? A resposta é de todo o mal. E do pior de todos os males, que é a morte eterna. Então aí que está salvação. Não há salvação a não ser em Jesus. E aqui, quando apresenta esse coxo de nascença, exatamente isso. Quando nós nascemos com uma natureza lesada pelo pecado, ferida de morte. Já nascemos sabendo que vamos morrer, correto? Então o dia da nossa morte já está decretado. É uma natureza lesada, ferida de morte. Então nós precisamos de alguém que nos salve da morte, e que nos salve não só da morte, mas do poder de Satanás, nos salve da doença, nos salve dos perigos, quantos vícios, do pecado acima de tudo. Então veja, aqui que está, nós temos um Salvador. Nós olhamos para nós, nossas misérias, nossos fracassos, nossas inconsistências, a nossa instabilidade, mas nós podemos dizer: não, mas eu tenho um Salvador que tem poder para me salvar, tem poder para me libertar. Aqui uma vida, se nós não temos Jesus como nosso Salvador, e aqui está, a questão é: Jesus de fato, ele é alguém que exerce um poder na sua vida ou não? Você crê nisso? Você crê que Jesus tem poder, por exemplo, para curar uma doença, para te libertar do vício, para abrir uma porta que está fechada, ou para te dar uma solução? Veja, esse é Jesus. Nós vamos agora, dia 24 de novembro, é a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Ele tem o supremo poder, ele tem a última palavra. O catecismo diz que Jesus, ele é o centro, a chave e o fim da história humana. Ele é o nome sobre todo nome. Mas veja, muitas vezes nós vivemos como se isso não fosse uma realidade, como se fosse apenas uma história edificante. Então veja, muitas vezes nós não vivemos uma vida na graça, na bênção,
porque a nossa fé em Jesus, ela é uma fé como se Jesus saiu do mundo, ninguém mais sabe onde está, e agora a gente vive alguns rituais, algum devocionalismo, mas não é uma vida de fé no Filho de Deus. Aqui que está, meus irmãos, até que ponto a minha vida está debaixo do senhorio de Jesus, até que ponto a salvação de Jesus, ela afeta todas as áreas da minha vida, a minha saúde, a minha salvação, a minha família, os meus negócios. Aqui está, Jesus diz, eu estou à porta e bato, quem abrir entrarei, cearei eu com ele e ele comigo. Então veja, nós temos Jesus como o nosso Salvador, como aquele que você pode invocar e ele vai responder para você. Então, veja, tudo que você está vivendo que pode te gerar um desespero, um desânimo, uma tristeza, ou um sentimento de derrota, ou então até às vezes o próprio demônio vem e diz: você está acabado, você é uma alma perdida, Deus não quer ver mais a sua cara. Olha, não dê ouvidos, você tem um Salvador, capaz de tudo, todo poderoso. Jesus diz: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Veja, Jesus diz: a Deus tudo é possível. Não significa que Deus fará tudo o que você pede, porque muitas vezes a gente pede coisas para a gente acabar se perdendo. Tem gente que pede para ganhar isso, ganhar aquilo, quando ganha, abandona Deus, se entrega uma vida de pecado, de prostituição, de vícios, não é verdade? E causa a própria ruína, a ruína eterna. Amados, aqui deixa eu dizer uma coisa: acima de tudo, Jesus, ele é tudo para nós. Por quê? Porque ele é a porta para a vida eterna. Não há nada mais importante para nós do que a nossa salvação. A nossa salvação. A decisão mais importante da sua vida, da minha, é eu aceitar Jesus como o meu Salvador. Não existe decisão mais importante, porque se eu não tomar essa decisão, eu estou perdido, eu vou me perder, eu serei condenado à morte eterna, não haverá salvação para mim. Vamos entender isso aqui de uma vez por todas. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Jesus veio ao mundo, desceu como Salvador para cancelar nossa culpa e abrir para nós as portas da eternidade, para nos conduzir à vida eterna. Veja, amados, a gente olha para o mundo hoje e a maioria das pessoas não está nem aí para a sua salvação, não está nem aí para o dia da sua morte, do juízo, o dia em que será julgado diante de Deus. Então, veja, nós temos preocupações financeiras, com saúde, com família, com tudo. O Senhor diz: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Veja, você pode dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então tenha essa certeza de que o Senhor Jesus, ele olha por você, ele não é indiferente à tua dor, ao teu sofrimento, mas nós, amados irmãos, nós não estamos no céu ainda. O mundo é um campo de batalha, não é um parque de diversão. O mundo não é uma Disneylândia como a televisão quer mostrar, como o mundo do entretenimento, do cinema, quer nos fazer crer que o mundo é um parque, não, o mundo é um campo de batalha, é uma luta, é um árduo combate, mas o Senhor está conosco. E aí entra a oração, aí entra a confissão, entra a palavra, entra o jejum, entra os retiros, as vigílias, entra a minha luta para mim não me afastar do bom pastor.
porque quando a ovelha ela se afasta do bom pastor, ela caminha para a morte, meus irmãos. Então faça todo o possível para cada vez se aproximar mais do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é tudo para nós, tudo, Ele é tudo para nós. Jesus, o meu Salvador, o teu Salvador, Ele é absolutamente tudo para nós. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa luz, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, ame esse Senhor, abra-se ao amor, abra-se acima de tudo ao perdão desse Senhor. O Senhor, Ele quer nos perdoar. Faça como o filho pródigo. Você está afundado no pecado, você se afastou, está ali a ponto de comer a lavagem dos porcos. Faça como o filho pródigo, tome uma decisão: vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a igreja, vou voltar para o confessionário, para a palavra, vou voltar para os retiros, para o grupo de oração, para o terço. E aí pode ter certeza, irmão, que o Senhor, Ele vai colocar anel no teu dedo, sandália nos pés, roupa nova, vai fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou à vida. Vai nos dar dignidade novamente. Dignidade de filhos de Deus, é isso mesmo, uma vida nova. O Senhor, Ele quer nos tirar, nós que pelo pecado nos tornamos capacho do diabo, quer fazer de nós toalha de altar, meus irmãos queridos, viu? Então tome essa decisão. Você tem Jesus, Jesus está vivo, irmãos. Jesus, ele não tirou o time de campo, Ele é vivo. O Jesus, você pode falar com Ele, você fala com Jesus, querido, você pode falar com Ele, Ele te ouve, Ele te responde, Ele é o teu Salvador. Você crê nisso? Mas qualquer coisa que está te incomodando, te perturbando, fale com Jesus. Vai diante do sacrário, vai no teu quarto, vai para o Senhor: Jesus, meu problema é esse, caí em pecado de novo, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu Espírito, Senhor, eu estou com esse problema na justiça, com esse problema na empresa, estou com esse problema lá em casa. Leva Jesus, querido, leva Jesus. Ele vai te dar o Espírito Santo, vai te dar sabedoria, Ele vai abrir portas. Veja, amados, veja, Jesus é Deus. Ele é quem? Deus. Ele é Deus, Ele pode tudo. Ele pode tudo na sua vida, certo? Ele pode fazer milagres na sua vida. Jesus, Ele reverte aquilo que humanamente é irreversível. Ele anula as leis da natureza. Jesus é o Senhor. Ele tem o domínio, a autoridade, o poder supremo. Queridos, é uma questão de fé. É uma questão de você se humilhar, buscar, você ir diante dele com o coração arrependido, humilhado. Ele vai exaltar você. E mais importante, no dia da sua morte, irmãos, no dia da minha morte, Ele vai te dar a vida eterna. Ou seja, a vida eterna já nos dá agora, mas Ele vai te introduzir no céu, onde nós viveremos eternamente na felicidade suprema, onde não haverá mais luto, nem morte, nem dor, nem político corrupto, nem maldade, nem pecado, nem pernilongo, nem barata voadora. Não vai ter mais nenhum mal, meus irmãos. Nós viveremos eternamente. Esse dia está chegando, viu? Então, olha, Jesus, Ele é tudo para nós. Não há, como diz a palavra, debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Começa a viver, fala com Jesus, busca Jesus, se dobra diante de Jesus. Vai, irmão, você vai conseguir a tua graça, você vai conseguir mudar de vida, você vai conseguir vencer esse pecado, esse vício. O Senhor, Ele vai te dar força, vai te dar entendimento, e você vai ver a glória de Deus. Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Amém.